Evian, a água mineral. Evian tem sua origem nos Alpes franceses, numa nascente situada perto de Evian-les-Bains, uma cidade às margens do Lago de Genebra. Segundo essa história, um nobre francês descobriu essa nascente em 1789 e começou a consumir a água regularmente, convicto de que tinha um efeito positivo sobre sua saúde renal. A notícia foi se espalhando, e no início do século XIX já havia pessoas que se deslocavam até a região com o único propósito de beber dessa nascente. Em 1826, começou sua comercialização em garrafa. O ciclo da água começa com as precipitações sobre os Alpes, em forma de chuva ou neve. De lá, a água desce filtrando-se durante cerca de 15 anos através de camadas de areia e rocha glacial. Ao longo desse percurso, vai incorporando uma composição mineral específica: cálcio, magnésio, bicarbonato e outros elementos. Tudo ocorre sem nenhum tipo de intervenção. A água não é tratada nem modificada. Chega à nascente tal como a natureza a deixou, e de lá vai diretamente para a garrafa. Essa mineralidade dá à Evian um sabor suave e arredondado, fácil de beber. Não tem a dureza nem o caráter mineral intenso de outras águas de montanha. E essa acessibilidade é parte do que explica sua popularidade em escala global. Hoje a marca pertence à Danone e é considerada uma referência no segmento de água premium em todo o mundo. Aquafina. Aquafina é uma das marcas de água engarrafada com maior distribuição mundial. É produzida pela PepsiCo e está presente em dezenas de países. Foi lançada em 1994 após várias tentativas anteriores da empresa no mercado de água. Em seu rótulo consta a denominação PWS, sigla de Public Water Source, que na prática significa que a água de partida é água municipal da rede pública, a mesma que chega a qualquer torneira doméstica. O que diferencia a Aquafina é o processo ao qual submete essa água. Um sistema de purificação de 7 fases denominado Hidro 7, que inclui osmose reversa, tratamento com ozônio, exposição à luz ultravioleta e filtração com carvão ativo, entre outras etapas. O resultado é uma água de pureza muito elevada, com a maior parte dos minerais e impurezas eliminados. E o sabor é neutro e limpo, com uma qualidade ligeiramente plana derivada precisamente dessa ausência de minerais. Durante anos, a origem da água não estava explicitada na embalagem. Em 2007, após pressão pública, a PepsiCo a confirmou oficialmente no rótulo, o que reacendeu o debate sobre o que é realmente a água engarrafada e que expectativa tem o consumidor quando a compra. Dasani. Dasani é a marca de água engarrafada da Coca-Cola, lançada em 1999 e com presença em numerosos mercados internacionais. Assim como a Aquafina, parte de água municipal purificada. A diferença está em que a Dasani reintroduz uma mistura específica de minerais após o processo de osmose reversa para ajustar o sabor. Em 2004, a marca chegou ao Reino Unido com uma ambiciosa campanha de lançamento. O que veio a seguir foi um dos fracassos de lançamento mais comentados na história recente do marketing. Em primeiro lugar, um jornal britânico publicou um artigo que vinculava a água da Dasani à torneira de um bairro do sul de Londres, o que gerou um impacto imediato na percepção pública. Poucas semanas depois foi detectado bromato em um lote, um composto potencialmente prejudicial à saúde, aí em níveis superiores aos limites estabelecidos pelas autoridades sanitárias. A Coca-Cola retirou 500 mil garrafas do mercado. A marca não foi relançada naquele país, e o episódio segue sendo um caso de referência em estudos de marketing. O problema teve uma origem técnica. O processo de purificação empregava ozônio, e a água com a qual se trabalhava no Reino Unido tinha um conteúdo elevado de brometo. A combinação de ozônio e brometo gera bromato como subproduto. Não foi um erro intencional, mas suas consequências puseram fim ao lançamento. Famosos Fiji Water. A Fiji Water é extraída de um aquífero artesiano, situado sob o Vale de Yakara, na ilha de Viti Levu, em Fiji. A marca se posiciona em torno da ideia de que a água não teve contato com o exterior até o momento em que se abre a garrafa. A origem vulcânica da ilha é central em sua identidade. A água da chuva se filtra através de camadas de rocha vulcânica e, durante esse processo,
incorpora sílica dissolvida, o que lhe dá uma textura suave e ligeiramente adocicada na boca. Essa característica a tornou uma opção valorizada em cozinhas de alta gastronomia. A água é engarrafada diretamente na fonte, sem exposição ao ar nem a contaminantes externos. A contradição mais apontada em torno dessa marca é que a própria ilha de Fiji teve, historicamente, sérios problemas de acesso à água potável. Durante anos, uma parte importante da população rural não dispôs de acesso confiável à água corrente segura, enquanto a planta exportava milhões de garrafas para países com infraestrutura de água potável bem estabelecida. Essa realidade gerou críticas sustentadas. Em 2010, a marca teve um confronto público com o governo fijiano quando este propôs um imposto sobre a extração de água. A Fiji Water chegou a ameaçar fechar suas instalações, embora finalmente ambas as partes tenham chegado a um acordo sobre uma nova estrutura fiscal. Nestlé Pure Life. Nestlé Pure Life é a marca de água engarrafada mais vendida do mundo em termos de volume. Está presente em mais de 40 países e em muitos mercados supera em vendas o conjunto das outras marcas desta lista. O processo é consistente. Água proveniente da rede pública ou de fontes subterrâneas, purificação e remineralização, com uma mistura específica de minerais antes do engarrafamento. A fórmula varia ligeiramente conforme o país de venda, porque a água de origem também varia, mas o modelo é o mesmo em todos os lugares. A estratégia da Nestlé com a Pure Life foi se dirigir a mercados que as marcas premium ignoravam, países em desenvolvimento e economias emergentes onde dispor de água potável, limpa e segura não é algo que possa ser dado como garantido. Nesses contextos, a marca se posicionou como uma opção acessível, confiável e segura. Em mercados mais desenvolvidos, ocupa o segmento de baixo custo dentro da gôndola de água engarrafada. A empresa recebeu críticas importantes por suas práticas de extração em vários países. Em alguns casos, a Nestlé obteve licenças de extração a um custo muito reduzido, frequentemente apenas algumas centenas de dólares por ano, e comercializou a água, obtida por milhões. Em determinadas situações, a extração superou os volumes autorizados, o que gerou litígios que se estenderam por anos. Voss é uma água norueguesa cuja identidade está tão ligada à sua embalagem quanto ao seu conteúdo. A garrafa cilíndrica de vidro foi projetada por um ex-diretor criativo da Calvin Klein e foi, de fato, o ponto de partida do projeto. O fundador da marca projetou primeiro a embalagem em 1999 e depois encontrou a fonte de água que a acompanharia. Essa fonte está em Iveland, um município pequeno e isolado do sul da Noruega. A água provém de um aquífero subterrâneo protegido da contaminação superficial por camadas de rocha e acumulado desde a última glaciação. A zona é remota e, em sua maior parte, desabitada, o que resulta em um conteúdo mineral muito baixo e um dos níveis de TDS mais reduzidos entre as marcas com distribuição global. Um TDS baixo equivale a uma água muito limpa e com um sabor praticamente neutro. Embora seja uma marca de origem norueguesa, durante a maior parte de seus primeiros anos se orientou principalmente ao mercado americano. Atualmente comercializa versões com e sem gás, além de uma linha de garrafas de plástico para o consumo diário. Smart Water. Smart Water é outra marca do grupo Coca-Cola e baseia seu processo em imitar o que ocorre de forma natural no ciclo da água. A água se evapora, forma nuvens e volta a cair em forma de chuva, um processo que a deixa limpa de impurezas e minerais. A Smart Water replica essa lógica mediante destilação a vapor. Em suas instalações, a água é aquecida até evaporar. Ao fazê-lo, os minerais e as impurezas ficam para trás. O vapor se condensa novamente em água pura, à qual se adicionam eletrólitos para lhe conferir algum sabor. A proposta é uma água cotidiana de perfil mais refinado. Com o tempo, a marca ampliou sua linha com versões com gás, alcalinas e com proteínas adicionadas. Perrier. A Perrier é a água mineral com gás mais reconhecida em nível mundial e uma das poucas que pode ser considerada genuinamente natural em sua carbonatação. A nascente está em Vergès,
um pequeno município do sul da França, na região do Gard. Sob essa zona coexistem dois depósitos subterrâneos, um de água mineral e outro de dióxido de carbono. Historicamente se misturavam de forma natural perto da superfície. A Perrier coleta os dois elementos separadamente, purifica o gás e os recombina no processo de engarrafamento. O CO2, que carbonata a água, ainda é o da fonte original, o que lhe permite manter sua classificação como água mineral naturalmente carbonatada. Os minerais presentes, entre eles cálcio, bicarbonato e magnésio, lhe dão um sabor com certo caráter salino e mineral. E a carbonatação é bastante intensa em comparação com outras águas com gás. A nascente foi adquirida em 1903 pelo britânico Sir John Harmsworth, que havia se recuperado de um acidente de trânsito na estação termal da região. Foi ele quem impulsionou a marca pela Europa e posteriormente pela América. Durante grande parte do século XX, a Perrier foi a referência da água com gás em contextos de luxo em escala global. Em 1990 foram detectados traços de benzeno, um agente cancerígeno, em garrafas distribuídas em vários países. A contaminação provinha de um filtro em mau estado em uma de suas plantas. A Perrier retirou 160 milhões de garrafas, um dos maiores recalls de produto registrados até então. A empresa se recuperou e foi adquirida pela Nestlé em 1992. Continua sendo uma marca importante, embora não tenha recuperado completamente o status que tinha antes de 1990. Volvic. A Volvic é uma água mineral francesa proveniente da região de Auvergne, no centro do país, dentro do Parque Natural Regional dos Vulcões de Auvergne. A água percorre 6 camadas de rocha vulcânica ao longo de aproximadamente 5 anos antes de chegar à nascente. Essa filtração vulcânica define seu perfil mineral: sílica, magnésio, cálcio, potássio e um nível baixo de sódio. É uma água com uma mineralidade leve e equilibrada. O resultado é um sabor suave, limpo e neutro, com uma presença mineral quase imperceptível. É uma opção frequente entre quem prefere evitar o caráter mais pronunciado de águas com maior mineralização. A marca pertence à Danone, assim como a Evian, mas ocupa uma posição de mercado distinta. A Evian se posiciona como marca premium. A Volvic aponta para um consumo mais cotidiano e acessível. San Pellegrino. A San Pellegrino é uma das marcas de água com gás com maior distribuição global. Está presente em mais de 150 países e é habitual em restaurantes de todo tipo de mercados, da Europa à América Latina ou à Ásia. A água provém de uma nascente em San Pellegrino Terme, um município dos Alpes Bergamascos do norte da Itália, a cerca de 60 quilômetros de Milão. Se filtra através de rocha calcária e dolomítica durante aproximadamente 30 anos, o que lhe dá um perfil mineral com um TDS de cerca de 900 mg por litro, notavelmente superior ao da Evian ou Volvic, mas muito abaixo do da Gerolsteiner. Ao contrário da Perrier ou da Gerolsteiner, e a San Pellegrino não é naturalmente carbonatada. A água emerge sem gás na nascente, e a carbonatação é incorporada artificialmente durante o engarrafamento. A marca tem história comercial desde 1899. Atribui-se a Leonardo da Vinci uma visita à nascente no século XV, embora essa conexão funcione mais como elemento de marketing do que como fato documentado com rigor. A Nestlé adquiriu a San Pellegrino em 1997 e a converteu junto com a Aquapana no núcleo de sua divisão de água premium. As duas marcas são frequentemente oferecidas em par em restaurantes. San Pellegrino como opção com gás e Aquapana como opção sem gás. Gerolsteiner. A Gerolsteiner é a água mineral mais reconhecida da Alemanha e uma das referências do segmento premium com gás na Europa. Provém da região vulcânica de Eifel, onde a água atravessa camadas profundas de rocha dolomítica e acumula grandes quantidades de cálcio, magnésio e bicarbonato. O TDS resultante é excepcionalmente alto, situando-se normalmente em torno de 2.500 mg por litro. A modo de comparação, a Evian está em torno de 300 e a Volvic em torno de 130. A carbonatação é natural.
O CO2 sobe a partir da geologia vulcânica subterrânea e se mistura com a água mineral na fonte. A Gerolsteiner captura o gás separadamente e o reintroduz ao engarrafar, de forma similar à Perrier. A bolha resultante é moderada e fina, menos agressiva do que a da Perrier. O sabor é terroso e mineral, com uma presença na boca que poucas águas com gás têm. A marca orienta parte de sua comunicação para a harmonização gastronômica, já que o alto conteúdo em bicarbonato limpa o paladar entre as garfadas, o que a tornou popular em restaurantes de alta culinária europeus. Icelandic Glacial. A Icelandic Glacial se posiciona como a água de sabor mais puro do mundo. Provém da nascente Ölfus na Islândia, um grande aquífero subterrâneo formado há mais de 5.000 anos por atividade vulcânica. A água da chuva e o degelo glacial se filtram através de rocha de lava durante décadas antes de chegar à nascente. A rocha age como filtro natural e, dado que a Islândia tem uma população escassa e uma atividade industrial limitada, o ambiente que a água atravessa está praticamente livre de contaminação. A água é alcalina por natureza, sem nenhum tipo de tratamento. O sabor é limpo, leve e com uma mineralidade quase imperceptível. A marca foi fundada em 2004 e mantém uma certificação de neutralidade de carbono desde 2007, o que a torna uma das primeiras do setor a integrar as credenciais ambientais como parte central de sua identidade. A planta de engarrafamento funciona com energia geotérmica e hidroelétrica, recursos abundantes na Islândia por sua própria geologia. Waiakea. Waiakea é uma marca de água vulcânica do Havaí fundada em 2012 por Ryan Emmons, que tinha 22 anos quando visitou a propriedade familiar perto de Hilo, na Ilha Grande, e compreendeu o valor do que havia sob aquela terra. A água provém do degelo e das precipitações sobre o Monte Mauna Kea, uma das maiores montanhas do planeta medida desde sua base oceânica. De lá, a água desce filtrando-se durante aproximadamente 13 anos através de milhares de metros de basalto vulcânico, permeável nas encostas do Mauna Loa, até chegar ao aquífero do qual extrai a Waiakea. O resultado é uma água com um perfil mineral equilibrado e naturalmente alcalina, sem aditivos. As garrafas incorporam um aditivo biodegradável, que permite sua decomposição em condições de aterro sanitário em cerca de 15 anos, e frente aos aproximadamente 1.500 anos do plástico convencional. A empresa opera com energia 100% renovável e destina uma parte da receita de cada venda a projetos de acesso à água potável em zonas rurais do Malawi, através de uma colaboração com a organização PUMP. AID. Essentia. A Essentia é provavelmente a marca de água alcalina com maior presença no mercado internacional. O processo parte de água corrente ou subterrânea, que se submete a uma filtração intensiva até reduzi-la à sua forma mais pura, para depois adicionar-lhe uma mistura própria de minerais que eleva o pH até 9,5. Esse valor é o centro de toda a proposta da marca. Como referência, praticamente nenhuma água de origem natural alcança esse nível de alcalinidade. A teoria que sustenta o consumo de água alcalina é que ela contrabalança o ambiente ácido que gera a dieta moderna e que manter-se em um estado mais alcalino traz benefícios como melhor hidratação, mais energia e redução do refluxo ácido. O consenso científico sobre a maioria dessas afirmações é cético. O organismo regula seu próprio pH no sangue independentemente do que se ingere, e a maior parte dos especialistas em nutrição aponta que a água alcalina não modifica de forma significativa esse equilíbrio interno. No entanto, há pesquisas que apontam para um efeito positivo concreto sobre o refluxo ácido, e alguns atletas relatam uma melhor sensação de hidratação ao consumi-la. O sabor é suave e muito limpo, comparável ao da água destilada, mas com uma textura ligeiramente sedosa, proporcionada pelos minerais adicionados. O pH elevado deixa um retrogosto quase acetinado que as águas convencionais não têm. A Essentia foi fundada em 1998, adquirida pela Nestlé em 2017, e passou a fazer parte da Blue Triton Brands, na venda de 2021.
Aquapana. A Aquapana é uma marca italiana de água mineral sem gás, com presença habitual em restaurantes de alto padrão de todo o mundo. A água provém dos Apeninos toscanos, concretamente de uma fazenda chamada Villa Pana, cuja história como propriedade remonta à família Médici no século XVI. Os Médici a utilizavam como local de caça de verão, e séculos depois, a nascente dessa mesma fazenda se converteu na origem de uma marca de água. A água se filtra através de camadas de arenito nas colinas apeninas durante vários anos antes de chegar à nascente. A Aquapana é conhecida principalmente por sua textura. É habitualmente descrita como suave, redonda e com uma qualidade quase aveludada no paladar. O baixo conteúdo em minerais e a prática ausência de gás criam uma experiência de bebida mais sedosa do que a da maioria das águas sem gás, sem resultar pesada nem com sabor mineral pronunciado. Os especialistas em vinho a recomendam frequentemente como água de mesa, precisamente porque não interfere com os sabores da taça. A marca foi adquirida pela San Pellegrino nos anos 90 e a San Pellegrino foi adquirida pela Nestlé em 1997. As duas são marcas irmãs dentro do mesmo grupo e são habitualmente oferecidas juntas em restaurantes como opções complementares. Aquapana sem gás e San Pellegrino com gás.